Olá, meu povo lindo do Clube do Livro, eu sou a Gabriela e depois de um hiato aí, né, de o quê? Quase 2 meses? Talvez mais, talvez menos, não sei. Estou aqui de volta gravando esse vídeo e hoje o vídeo não vai ser Clube do Livro, papo do dia, nem indicados, recomendados, nem nada disso, nem unboxing. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre leitura, tipos de livros, tipos de escritas e a nossa dificuldade com todas elas, tá? Bom, uma pessoa veio comentar num vídeo de unboxing, que foi o vídeo do unboxing da História pra Quem Tem Pressa. Vou deixar ele aqui pra vocês clicarem caso vocês tiverem curiosidade sobre o vídeo, né? E essa pessoa perguntou nos comentários sobre se a leitura era fácil ou não, né? E ela fez um comentário sobre NVT, NVI, que eram as bíblias que ela dava preferência para a leitura. E eu me vi perdida ali. Falei, o que seria NVT e NVI? Não faço ideia do que ela tá falando. E eu tive que dar uma pesquisada para poder conseguir responder essa pessoa. Então eu vi que NVT e NVI eram algumas siglas para, acho que para tradutores, não sei, mas que tinha uma tradução de livro um pouco mais compreensível, mais fácil de ler. Traduzindo para vocês, com um português mais contemporâneo, mais novo, né? E aí, por quê? A Bíblia, no caso citado pela pessoa que fez o comentário, né? Ela é uma tradução muito antiga, é um livro escrito há muitos anos, imagina, um livro há 2000 anos atrás escrito. Aí ele foi traduzido, né? E a tradução era de um português, não era de um brasileiro. Então já temos aí algumas dificuldades na leitura aí, por ser um português que a gente não está acostumado, e ainda mais ser um português muito antigo, né? Porque, querendo ou não, quando a Bíblia foi traduzida, é muito tempo, né? E aí vieram essas novas traduções, que não foram simplesmente cópias, e sim trazendo um português mais acessível, porque as línguas, elas se desenvolvem, elas cambiam, elas mudam constantemente. Por um exemplo, até pouco tempo atrás, isso eu tô falando assim de comparação de época, você não era você, era vós me sei, e antes de vós me sei tinha uma forma mais comprida, mais difícil de chamar a pessoa com que você está falando, né? Hoje a gente fala você, tem gente que fala tu, né? Tem gente que, sei lá. Então, temos aí essa modificação da nossa língua, não só da nossa, como de todo o planeta tem as suas modificações. Tem o que é arcaico e o que é contemporâneo. Arcaico, antigo, contemporâneo, novo. Né? Então, para ter uma ideia do que a gente está falando, né? Quem, como eu, não está tão por dentro assim de traduções de Bíblias, porque eu não tenho muitos problemas com a leitura da Bíblia, eu trouxe aqui um livro que muita gente talvez conheça, né? Quem aí estudou em qualquer escola pública brasileira talvez conheça, né? É Álvaro de Campos. Não esse livro em si, mas o autor, né? O Álvaro de Campos é um autor que um dia foi popular, né? Mas ele é bem arcaico. O português, nessa tradução aqui, essa tradução é de 2014? Tradução não, desculpa, edição. Essa edição é de 2004. 2014. Essa edição aqui é de 2004. Não vai focar não, né? Pra variar não vai focar não, né? 2004. E, mesmo assim, ela tem um português um pouco difícil. Eu separei aqui uma parte pra dar uma lida com vocês, mas antes de fazer isso eu vou explicar uma coisa. Hoje em dia, por que hoje em dia as pessoas têm mais dificuldade de leitura do que antigamente? Né? Antigamente uma pessoa, é porque tava na época da escrita. Não, antigamente uma pessoa usava uma coisa chamada dicionário. Vou mostrar pra vocês, né? Isso aqui, ó. Dicionário. Esse aqui que eu tô na mão é um Aurélio, tá? E as pessoas usavam isso. Hoje em dia não se usa tanto. A leitura é uma coisa que foi sendo deixada de lado aos poucos em que os anos se passavam. Com o alcance aí da tecnologia cada dia mais acessível, mais acessível, mais acessível, as nossas crianças foram deixando de ler. Gabriela, isso é regra? Não, tá? Mas é uma coisa que acontece muito. Você vê em qualquer núcleo que as crianças não estão tendo aí tanto acesso aos livros. Você que tem 20 anos pra cima, acho que 20 anos é até pouco, uns 25 pra cima. Você ainda pegou a fase de que a gente tinha que ir à biblioteca fazer uma pesquisa para um trabalho escolar. Hoje em dia, a maioria das crianças não tem que fazer isso. A maioria das crianças não saem de casa para nada além de farrear. Bom, em plena pandemia, né? Estamos vivendo pandemia nesse momento. Hoje é que dia? Bom, a gente está em plena pandemia. Hoje é dia 27 de agosto de 2021. E se antes a gente já não saía para fazer pesquisas escolares ou ter acesso facilmente a livros, imagina agora. Agora o buraco é um pouquinho mais embaixo. E aí,
Antigamente, muita gente fazia o quê? Pegava um livro e pegava um dicionário e ia ler. Quantos livros eu não tive que ler com o dicionário à mão? Foram muitos. Hoje em dia, a pessoa não pega nem livro para ler. Gabriela, é culpa das pessoas? Às vezes não. Às vezes é o dia que tá corrido, aí sai de manhã pra trabalhar, chega tarde, tem que fazer um monte de coisa em casa. No final do dia você tá cansado, você não quer gastar sua cabeça lendo, você só quer dormir, só quer ver besteira na televisão, no YouTube, seja lá onde você assiste as coisas. E enfim, as pessoas não estão mais tão preocupadas com a leitura. Porque um dos motivos das pessoas serem preocupadas com a leitura antigamente é o fato de informação. Hoje em dia você tem a informação assim, você já tem o que aconteceu no mundo inteiro neste exato momento, nesse exato segundo. O contato com a leitura está se perdendo. Nossa, Gabriel, mas existe muita gente que gosta de ler. Sim, existe. Mas se você for, por exemplo, numa sala de aula hoje, né? Vamos nos colocar aqui em um mundo que não tenha pandemia. Aí você vai numa sala de aula, uma sala de aula tem entre 25 e 30 alunos, que já é muita gente para uma sala de aula, mas enfim, não vou entrar nessa questão agora. De 25 a 30 alunos, você pergunta: quem lê todo dia? Ali, talvez, uns 3 levante a mão. Desses 3, 2 estão mentindo. Então, assim, Gabriel, mas como você sabe disso? Meu pai está na escola todos os dias. Eu não sou formada, eu não sou professora, mas minha mãe é professora, minha irmã é professora. Eu sempre que eu posso, eu estou dentro da escola. Bom, estava, né? Porque em pandemia a gente não pode, mas eu estava sempre dentro da escola fazendo algum trabalho com a escola, tentando ajudar a escola. E eu tenho esse contato. Eu já dei aula em projetos sociais dentro das escolas. Sociais não, projetos. Estou falando besteira. Não são projetos sociais, desculpa. Projetos do governo para reforço escolar, né? E aí não era professora, eu era uma. Me fugiu a palavra aqui agora. Um tipo de tutora, um tipo de pessoa que mediava ali para ajudar essas crianças, já que não tinham verba para professores, né? Eu recebi uma bolsa de R$ 200, de cento e poucos reais. Qual é? É alguma coisa assim, para ficar com os meninos o mês inteiro, cento e poucos reais. Era uma bolsa, então, assim, era projeto mesmo, tá? Não era nada demais, não. Era para tentar fazer com que as crianças tivessem um melhor desenvolvimento na sala de aula, na escola. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque eu tive uma sala com 20 crianças, tá? Do sexto ao oitavo ano, tudo dentro da mesma sala, no mesmo horário, no mesmo dia, tá? Não é espalhado, não. Eram algumas crianças do sexto, algumas crianças do sétimo e algumas crianças do oitavo ano escolar. E que estavam misturadas ali. E eu tinha essa oportunidade de perguntar. E toda vez que eu perguntava, tanto para as crianças mais velhas, as crianças mais novas, que eram terceiro, quarto e quinto ano, eu nem precisava perguntar, porque eu via ali na desenvoltura, na leitura delas, que elas não tinham costume de ler livros em casa, né? Até os mais velhos, algumas vezes a leitura era bem ruinzinha. E eu sou uma prova de que realmente não leem. Hoje em dia as pessoas não leem, as crianças não leem. É muito difícil você achar uma criança que gosta de ler. Geralmente, as crianças gostam de ler, tem influência dentro de casa desses adultos que antigamente costumavam ler e tem esse costume até hoje, né? Então,
que acontece? Hoje em dia, quando uma pessoa vai pegar um livro, vou abrir aqui onde eu marquei, um livro. Aqui eu vou ler um pedaço do poema Dois Excetos de Odes, né? Fins de duas odes, naturalmente. Aí eu vou ler um pedaço aqui, ó. Ao som europeu das músicas e das vozes longe e perto, e que doem por sabermos que nunca os realizaremos, vem e embala-nos, vem e afoga-nos, beija-nos silenciosamente na fronte, tão levemente na fronte que não saibamos que nos beijam, senão por uma diferença na alma. E um vago soluço partindo melodiosamente do antiquíssimo de nós, onde tem raiz todas essas árvores de maravilha, cujos frutos são os sonhos que afogamos e amamos, porque os sabemos fora de relação com o que há na vida. Então, uma criança vai a uma biblioteca da escola. E o que tem na biblioteca da escola? Isso aqui. O que devia ter na biblioteca da escola? Isso aqui. O que a criança acha? O que deveria ter? Mas vamos lá. Aí a criança pega um livro desse. Já começa a ler. Beija-nos. Nananos. Fala assim, eu não sei o que isso quer dizer. Porque no dia a dia da escola, não é esse português aqui que eles estudam. Tá, beleza. Aí vem e aparece uma fronte. Pronto, já não sei o que é isso. Hoje em dia a criança não sabe nem que existe isso aqui, não sabe olhar no dicionário. E pronto, já larga o livro. Não quero ler mais, esse livro é chato, esse livro é ruim, esse livro não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, aí virei um adulto. Porque isso aqui, gente, isso aqui não é leitura para criança. Se seu filho chegou com isso aqui em casa, fala assim, meu amado, dá isso aqui pra mamãe, ou petit, eu sei lá o que você é dessa criança. Vamos pegar outro livro para ler, tá? Porque se ele trouxe um livro para casa e ele vai tentar ler, é porque ele quer entender, ele quer aprender a ler, tá? A criança não pega livro se não for obrigada à toa, tá? E por que eu tô falando assim, obrigada? Tem escolas que tem um dia da semana para que a criança vá até a biblioteca e ela tem que sair com o livro da biblioteca. Neste caso, muitas vezes o livro mal sai da bolsa ou quando sai, ele sai para ser estragado. Tá, mas vamos lá, estamos falando das crianças que gostam da leitura. Então, nossa, Gabriela, mas eu não tenho dinheiro para comprar livro para dar para essa criança. Procure bibliotecas públicas, procure sebos, procure até mesmo, seu filho deve ter um celular. Eu não gosto de incentivar a pirataria, mas neste caso eu lembro que minha mãe falou uma vez assim: se você não for ler num PDF, você não vai ler, porque você não tem dinheiro para comprar. Então você vai deixar de dar lucro pro editor, pro autor do mesmo jeito. Então, se você não tem opção, baixa o PDF, dá pro seu filho ler, dá pra sua criança ler, tá? Gabriela, é bom fazer isso? Não. Mas entre isso e não ler, faça isso. Eu encorajo mesmo, porque nas escolas onde deveriam ter livros para crianças, tem isso aqui. Gente, isso aqui se encontra às vezes, isso aqui é o Álvaro de Campos. Se encontra às vezes em escola de crianças de 5º ano. Primeiro a quinto ano, criança não quer ler Álvaro de... Criança não sabe nem o que é poesia, tá? Então, se sua criança chega com isso aqui e ela tenta ler,
ela vai ficar desmotivada. Então, se ela tentou ler e não conseguiu, porque às vezes tem crianças que conseguem entender, ler e gostam sim, tá? Tô falando aquelas que você vê que tentou ler, ficou desmotivada. Ai, não gosto de ler, não gosto de ler. Tenta trocar literatura, tá? Pegue literaturas mais adequadas para crianças, fantasias, e livros menores também, né? Às vezes o livro é muito grande, livros contemporâneos, enfim. Porque faz uma grande diferença, tá? Na vida da criança. Tá, Gabriela, sou um adulto e tenho dificuldade com leitura de livros estilo Álvaro de Campos, estilo de livros mais antigos, a Bíblia mesmo. O que eu faço? Bom, eu vou falar pra vocês o que eu sempre fiz. Hoje em dia eu consigo pegar isso aqui e ler. Eu bato o olho nessa palavra front, por exemplo, e eu sei o que significa. Até porque eu passei anos com, com dicionários na mão enquanto lia, tá? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu saía e saía assim, ó, com 2 livros, tá? Um era o livro que eu estava lendo e o outro era o dicionário. Tá, então o que eu fiz? Eu sempre lendo, tá? Pegando. Minha gata tá fazendo bagunça. Lendo, né? Então vamos continuar lendo aquele poeminha mesmo que eu separei aqui. Ó. Vem soleníssima, soleníssima e cheia de uma oculta vontade de soluçar. Talvez porque a alma é grande e a vida pequena, e todos os gestos não saem do nosso corpo, e só alcançamos onde o nosso braço chega. Só vemos até onde chega o nosso olhar. Vem dolorosa, bater dolorosa das angústias dos tímidos, turris ebúrnea das tristezas dos desprezados, mão fresca sobre a testa, em febre dos humildes. Vem sabor de água sobre os lábios secos e cansados. Vem lá do fundo, do horizonte lívido, vem e arranca-me do solo de angústia e de inutilidade, onde vicejo. Apanha-me do meu solo, mal me quer esquecido. Folha a folha lê em mim, não sei que sina, e desfolha-me para teu agrado silencioso e fresco. Uma folha de mim lança para o norte, onde estão as cidades de hoje que eu tanto amei. Outra folha de mim lança para o sul, onde estão os mares que os navegadores abriram. Outra folha de mim atira ao ocidente, onde arde ao rubro tudo o que talvez seja o futuro, que eu, sem conhecer, adoro. E as outras, o resto de mim atira ao Oriente. Ao Oriente, de onde vem tudo, o dia e a fé. Ao Oriente ao Oriente pomposo e fanático e quente. Ao Oriente excessivo que eu nunca verei. Ao Oriente budista, bramânico, sintoísta. Ao Oriente que é tudo o que nós não temos, que é tudo o que nós não somos. Ao Oriente onde, quem sabe, Cristo talvez ainda hoje viva, onde Deus talvez exista realmente e mandando tudo. Vem sobre os mares maiores, sobre os mares sem horizontes precisos. Vem e passa a mão pelo dorso da fera, e
acalma-o misteriosamente. Ó, domadora hipnótica das coisas que se agitam muito. Bom, aqui continua, né? Não acaba aqui, mas passamos por um monte de palavras ali que eu acredito que a maioria não tenha nem entendido. Beleza. Só que, tá, não entendi o que eu vou fazer o quê? Dicionário. Então eu vou aqui e procuro, ó, a flexão do verbo que eles colocaram aqui. Oi. É afagar, desculpa. Afagar. Alguém sabe o que significa afagar? Beleza. Alguém não sabe? Dicionário. Advertir, aficionar, aferir. Aí a gente procura. Afeiçoar, afear, afastar, afecção, afago, afagar, fazer carícias, alimentar, fazer carícias a si mesmo ou mutuamente, acariciar. Então eu descobri o que é afagar. Então eu releio ali aquela partezinha onde fala sobre afagar, né? E eu consigo entender. Tá, li. Gabriela, não adianta, eu não consigo entender o que eu estou lendo. Caro amigo, caro amiga que está me vendo agora, você não entendeu? Continua. Nossa, Gabriela, mas eu li um livro inteiro e continuo sem entender. Continua, pega um novo livro. Gabriela, eu já li 2 livros. Continua. Leu 10, leu 15, leu 20. Gabriela, eu não tô entendendo. Continua. Ah, li 30 livros. Não me adaptei a esse negócio de dicionário, não. Aí você tem que procurar aí uns livros que tem um português mais fácil. Tem muitos livros escritos não, né? Traduzidos e adaptados para quem tem. Desculpa que eu esqueci a palavra agora. Dislexia. Esses livros têm um espaçamento maior, tem um português mais claro, mais. Não tão arcaico, né? Mas um português mais moderno, talvez facilite. Às vezes é falta de costume de leitura. Não adianta você pegar um livro que você nunca foi uma pessoa de ler. Ah, eu nunca fui uma pessoa de leitura, mas vou pegar um livro e vou começar a ler com dicionário. Não funciona. Você tem que ter um costume, você tem que gostar, tá? Gostar de ler é costume. Né? Fala assim, eu gosto de ler. A pessoa gosta de ler porque tem o costume de ler. Sempre foi incentivada a ler, tá? Então, você pode reparar que a maioria das pessoas que gostam de ler hoje, os adultos gostam de ler, a mãe gostava de ler, o pai gostava de ler, o irmão mais velho gostava de ler por algum motivo. Tinha um professor muito que gostava muito e que incentivou a ler. Sei lá, né? Alguém ia lá e comprava aqueles livros de banca que costumam ser mais baratos, enfim, né? Então, nada que um incentivo não resolva. Tá, Gabriela, eu quero começar a ler. O que eu faço? Não tenho costume de ler, mas acho legal pessoas que leem. Meu querido, você provavelmente vai ser uma pessoa que ama ler, só que você não achou o tipo de livro que te agrada. Eu, quando comecei a ler, eu achava muito show pegar um livro assim, a pessoa ver uma pessoa concentrada lendo assim, eu achava tão legal. Mas quando eu ia na biblioteca da escola pegar livros, eu encontrava o quê? Um Álvaro de Campos da vida, um Machado de Assis. E sei lá mais o que tinha ali à minha disposição na escola. E quando eu pegava para ler, eu não gostava, eu não entendia, não era ali o tipo de literatura que era compatível com a minha pessoa.
Peguei romance. Gente, eu sou uma pessoa que... Eu posso mudar no futuro? Posso. Mas hoje, a Gabriela de hoje, a Gabriela de ontem, não suporta romance. Acho um, um tipo de livro muito chato. Então o que eu fazia? Pegava o livro, começava a ler e sempre largava. Sempre largava, sempre largava. E eu insistia por quê? Porque eu achava legal. Mas eu comecei a pensar assim, talvez eu não goste tanto de ler. Eu acho que eu não gosto de ler. Porque toda vez que eu pego o livro, eu largo o livro. Não tenho interesse em ler o livro. E aí, eu descobri que na verdade não era esse o problema. O problema era que eu estava lendo livros que eu não gostava. Tipos de livros que não eram da minha competência. Romance, eu não gosto de romance. Eu não gosto de romance. Ficção, não sou fã. O que me fez descobrir que eu gostava de livros? Terror, suspense. São tipos de livros que prendem a minha atenção e eu quero continuar lendo para descobrir. Entendeu a diferença? Se eu pegar um romance, eu leio as primeiras páginas e falo, gente, que livro ruim. Quer dizer que o livro é ruim? Não. Quer dizer que não é o tipo de livro que eu gosto. Se eu não gosto do livro, eu tenho capacidade para falar se o livro é bom, se o livro é ruim? Não. Eu só não gosto do livro. Do livro não, desculpa. Do estilo do livro. Vocês entenderam a diferença? Então, por exemplo, qual foi o livro que me fez amar literatura? Bom, vamos lá. Entrevista com um Vampiro. Este livro eu li em PDF. Sem brincadeira. O mesmo livro, do início ao fim. Creio eu que umas 10 vezes. Esse livro aqui foi um livro que me fez descobrir que eu gostava de leitura, né? Que me fez ver, entender que o meu problema não era que eu não gostava de ler, e sim que eu estava lendo o tipo de livro errado, tá? Então, esse livro aqui me fez gostar de leitura. Gabriela, você falou que leu em PDF. Sim, gente, eu não tinha dinheiro para comprar esse livro. Eu baixei o PDF e aí eu li uma, duas, três, 5 vezes. Eu tenho ele até hoje guardado no computador. Na época que eu baixei, eu nem tinha computador. Então, assim... E depois de muito tempo, eu ganhei esse esse daqui. Que foi um presente que eu amo muito, que eu guardo com muito carinho. Ele foi até encapado com contact. Vocês conseguem ver por aqui, ó. O brilhinho do contact aqui. Ó. Pra que ele durasse a vida inteira e mais 6 meses. Só que aí, de tanto ler, ele está descolando. Para vocês entenderem como é a minha paixão com a leitura e com esse livro, é ver um livro que eu já li no mínimo umas 10 vezes em PDF. Eu ganhei ele em... Eu tenho anotado aqui, em 2017, porque veio um negocinho com um bilhetinho. Então eu guardei o bilhetinho. Em 2017 eu ganhei esse livro. E se você analisar aqui, ó, isso aqui, gente, é sintoma de descolamento. Aqui, ó. Tá vendo que tem um pontinho escuro aqui? Isso aqui é sombra da cola que tá soltando. O resto não tá. Mas chega aqui na beiradinha, que é onde a gente abre mais o livro, ó. Aqui, ó. Está descolando, ó. Aqui você vê a separação dos cadernos, ó. Porque eu li tanto esse livro, depois que eu ganhei ele, que eu li uns 10 vezes em PDF, mas não sei quantas vezes ele aqui. E, gente, livro da Roku não costuma. Tem até um... Tinha até um marcador de livros aqui dentro, porque eu estava lendo ele quando eu comprei aquele de capa dura. Esse aqui. Que a Roku está lançando um por vez, está me matando. Daqui a pouco eles já lançaram
esse aqui, o Vampiro Lestat, que estava assim esgotadíssimo, não se encontrava em lugar nenhum, e agora eles relançaram em capa dura. Quando eu olhava nessa versão aqui desse livro para comprar, que não achava em lugar nenhum, as fotos me davam a impressão que ele era fininho, menor que Entrevista com o Vampiro, mas ó a bitela. E foi esses livros, foi a Anne Rice que me mostrou como é que eu gosto de ler. Gabriela, esses livros não me atraem tanto. Talvez esse tipo de livro aqui te agrade mais. Ai, Gabriela, isso não é livro. É livro, sim. Tudo que tem escrita e você precisa ler para entender a história, independente se tem ou não imagens, é um livro. E você lendo esses livros que tem imagem, talvez te faça ter um costume de leitura para você pegar aquele tipo de livro que não tem imagem nenhuma. E diga-se de passagem, essa Ashley Marie Witter, ela é uma ilustradora de mão cheia, arte e adaptação. Apesar de estar escrito Anne Rice aqui de todo tamanho, não foi ela que escreveu esse aqui é um tipo de HQ, né? De história em quadrinhos. Não foi ela que escreveu. Não foi a Anne Rice que escreveu, apesar de estar aqui de todo tamanho. Foi um artifício da Rocco pra vender, né? Mas assim, não me arrependo de ter comprado. Eu já sabia que não era da Anne Rice. Quando eu comprei, não, né? Esse aqui eu ganhei de presente. Mas eu pedi, eu falei, eu quero esse livro, alguém vai me dá esse livro. Porque ele é um livro incrível. Agora, vocês estão entendendo a empolgação diferente? Eu tenho este livro do Álvaro de Campos, que eu gosto de poesia. Eu gosto de Álvaro de Campos. Mas vocês estão entendendo a diferença da minha relação com deste livro, com os livros da Anne Rice, com as histórias da Anne Rice? Que é o quê? Terror, vampiro, bem gótico, bem suspense. Porque esse livro aqui não me atrai tanto quanto esse. Se eu tivesse achado esse tipo de livro... Gabriela, mas você tá falando de achar esse tipo de livro numa escola infantil? Claro que não exatamente com um livro que fale de morte, de sangue, de esquartejamento. Não, mas um tipo de livro mais acessível para a linguagem e a realidade das crianças na escola. Talvez não só eu, mas como muita gente não tivesse dificuldades para ler um tipo de livro mais, digamos, antigo, mais clássico, porque eles não deixam de ser bons porque eles são clássicos, né? Muita gente pega ranço de certos autores, de certos tipos de livro, porque são obrigados a ler um que não é compatível com a idade delas, ou com a mentalidade delas, ou com o estilo delas. Entendeu? Meu processo? Então, Gabriela, eu tenho interesse de ler porque eu gosto, mas eu tenho dificuldade. Leia com o dicionário do lado. E depois que olhou o significado no dicionário, releia para você entender o trecho, para você entender. Gabriela, eu não tenho costume de leitura, mas eu quero muito começar a ler. Pegue um livro que você goste, de história que você goste. Nossa, mas eu não leio, como que eu vou saber disso? Você assistiu um filme? Você assiste série? Você vai saber se você gosta de filme de terror, ou filme de suspense, ou filme de comédia, ou filme de ação, ou filme de romance. Geralmente está entrelaçados. Por quê? Porque são histórias que prendem. Eu, Gabriela, não adianta me colocar para assistir, por exemplo, Velozes e Furiosos, que eu não consigo prestar atenção, eu não gosto. Outros tipos de filme que é bang bang, digamos assim, né? A história circunda em volta de uma guerra de tiros. Pra mim isso não tem história. Gabriela, mas você tá falando que a história é ruim? Tô, por quê? Porque eu não gosto. Tenho capacidade de falar se ela realmente é boa ou ruim? Não. Eu só tenho como falar que não é um estilo de livro. Não adianta eu pegar pra ler um estilo de livro que é estilo história, Velozes e Furiosos, que eu não vou ler. Mas o terror tá aqui na minha vida. O suspense tá aqui na minha vida. Se eu tivesse achado antes, eu não tinha tido tanto problema pra ler outros livros mais clássicos. Gabriela, você tá pegando dois tipos de livros diferentes. Não interessa se aqui seria terror. Desculpa, terror não. Se aqui fosse um livro que não fosse poesia. Podia ser até terror mesmo, mas um terror tão antigo. Por exemplo, se você pegar Drácula, né? O Drácula de Bram Stoker.
Você vai ler aquele livro, vai ser o primeiro livro que você vai ler. Você vai ficar assim, gente, mas que merda é essa? Não vai adiantar. Pegue livros mais recentes. Depois você vai para um Bram Stoker. Entendeu como funciona? Gabriela, tudo que você falou é bobagem pra mim, isso não foi problema nenhum, pra mim isso não é problema nenhum. Isso... Beleza. Somos pessoas diferentes. Para pessoas que têm dificuldade, quer tentar? Não desista de primeira. Leitura é uma questão de costume, é uma questão de hábito. Se você não tem o hábito, você pode gostar de ler, que você não vai ser uma pessoa que vai ler. Entendeu? Como assim? Nossa, eu gosto de ler. Se eu pegar pra ler, eu vou ficar aqui um tempão lendo. Mas aí eu vou, paro pra fazer alguma coisa, pra dormir ou pra que lá seja, coloco ele no cantinho. E eu fico dias, semanas, sem voltar pra ler. É porque eu tô achando ruim a história? Nem sempre. Às vezes é a falta do hábito. Você baixa o livro e fala assim, tem coisa diferente pra fazer, vou fazer outra coisa. Por quê? Ver vídeo, por exemplo, no YouTube. Você está me vendo agora. Provavelmente você pode ter até um livro ali no cantinho pra ler, mas você preferiu fazer o quê? Ver vídeos no YouTube. Eu acho ruim? Não acho ruim. Você está me vendo. Mas o hábito. Você está com o hábito mais constante de ver vídeos no YouTube do que ler. Ah, Gabriela, mas eu acabei de ler, só tô distraindo a mente. Então esse não é o seu caso, tá? Eu tô falando assim, de pessoas que não sentem aquele comichão para terminar um livro. Que às vezes não é porque não gosta, às vezes é porque falta de costume. Bom, já falei demais, esse vídeo tá enorme. Mas lembre-se, tudo é hábito. Se você fazer uma vez e parar, você não vai conseguir pegar o hábito. Se você fazer 2 vezes e parar, você não vai conseguir pegar o hábito. Você tem que fazer 30, 40, 50 vezes. Beleza? E tente pegar livros que são compatíveis com você, com a sua personalidade, com o seu jeito. E, ok, vieram notificações aqui pra me atrapalhar, mas tente achar uma história que te agrade. Começou a ler, começou a achar chato? Larga. Insiste um pouquinho pra ver se não é só um trecho do livro, mas você vê o que vai permanecer, larga, tá? Eu largo mesmo, raramente eu continuo um livro que eu não tô gostando. Eu estou presa naquele Príncipe Caspian ali, que quem assistiu as leituras de maio vai saber que eu falei, eu vou terminar esse livro porque falta pouco. Tá agarrado ali. Não terminei. Hoje é o que? Agosto. Então, pra você ver como é que é. Mas esse eu falei que eu vou ler, não só ele, como todos os livros da Crônica de Nárnia, porque tem uns que eu acho melhor, outros que eu acho um pouco pior. E eu depois ainda vou falar sobre ele em outro vídeo específico sobre Crônica de Nárnia, tá? Num junta geral assim, tá? Então eu vou ficando por aqui. Um beijo pra você. Se inscreva, curta o nosso vídeo, ative o sininho pra você receber as novas notificações dos novos vídeos. E eu vou ficando por aqui. Falou, fui!